Os oceanos ocupam 70% da superfície do nosso planeta, e é claro que essa imensidão e profundidade guarda muitas informações e mistérios que nos deixam fascinados e curiosos. Os oceanos são divididos em zonas, desde aquela que recebe luz solar até as zonas mais profundas que ficam no absoluto escuro. E com isso a gente vai ver quais são essas zonas oceânicas, quais são as características, os organismos que vivem em cada uma delas, desde a zona superficial até a zona mais profunda, que inclusive não é a zona abissal, tá bom? Existe outra depois dela e a gente vai ver isso tudo aqui nesse vídeo. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi, gente, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, os oceanos, eles são divididos em zonas, tá? De acordo com critérios diferentes. São 3 critérios. E aí essas zonas, elas têm as suas características, os seus habitantes que estão adaptados para viverem naquele local. Já adianto que nesse vídeo vai ter muito nome novo, muito nome diferente, mas ele vai ser um vídeo bem interessante, então bora lá. Do ponto de vista ecológico, os cientistas dividem os oceanos em 2 zonas, zona pelágica e zona bentônica. A zona pelágica se refere a tudo que se encontra na coluna d'água, tudo que está em mar aberto, desde a superfície até o fundo do oceano. Na zona pelágica tem os tubarões, as baleias, os golfinhos, as tartarugas marinhas, por exemplo. Já a zona bentônica corresponde ao fundo dos oceanos. É a zona onde vivem os organismos que estão em contato direto com o sedimento do fundo. Esses organismos, eles podem estar fixos no sedimento, podem ser rastejadores, nadadores ou podem estar enterrados na areia. E aí são vários os exemplos, né? Tem os corais, as algas filamentosas, né? Os caranguejos, siris, estrelas do mar, ouriço do mar, pepino do mar, nudibranquio e vários outros. Também tem a divisão com base na distância da costa. Tem a zona entremarés ou entremareal, que é aquela área em que a gente pisa na areia e já vê o mar logo na nossa frente. Andando um pouco mais para frente, as ondas do mar já começam a bater no nosso tornozelo. Essa é a zona nerítica e ela pode se estender por 50 km na nossa frente e atinge aproximadamente 200 metros de profundidade e está em cima de uma plataforma continental. E depois da zona nerítica tem a zona oceânica, que aí sim é o mar aberto. E chegamos na parte que mais nos interessa, que é a divisão do oceano com base na profundidade e incidência solar. Desde a costa até o fundo do mar, o oceano está repleto de vida. As centenas de milhares de espécies marinhas variam de algas microscópicas até o maior animal do mundo, que é a baleia azul. E com isso, o oceano apresenta 5 zonas, e em cada uma vivem organismos que estão adaptados para aquele ecossistema marinho. Mas é claro que a cada metro em direção ao fundo do mar, mais e mais desafios vão surgindo para a vida marinha, né? Por isso que nas zonas superficiais tem mais organismos, e à medida que a gente vai indo mais e mais para o fundo, a vida marinha vai ficando mais restrita. A zona superior do oceano é chamada de zona epipelágica. A zona epipelágica se estende até cerca de 200 metros de profundidade e recebe bastante luz solar, que é o suficiente para que as algas e cianobactérias realizem a fotossíntese. As algas que vivem nessa zona são responsáveis por produzirem a maior parte de alimentos para todo o oceano e elas são responsáveis pela produção de pelo menos 50% do oxigênio na atmosfera. Essa zona é o lar de muitos animais, alguns conhecidos e outros nem tanto, como os copépodes, que são crustáceos bem pequenininhos. E esses copépodes são muito importantes para o oceano, porque eles se alimentam de fitoplâncton e servem de alimento para os outros animais, assim como o crio, que também serve de alimento para os níveis tróficos superiores da cadeia alimentar. As anchovas nadam pela zona epipelágica e com a boca aberta elas vão filtrando os copépodes e outros zooplânctons da água. Os golfinhos também ficam na zona epipelágica e eles não vão muito para o fundo, assim como as águas-vivas e as tartarugas marinhas. Os corais vivem nessa zona e muitos formam os recifes de corais que servem de abrigo para uma diversidade de animais. Vários peixes, lagostas, moreias dependem dos recifes de corais como moradia e local para reprodução.
assim como os polvos, nudibranquios, raias e outros animais também passam pelos recifes de corais. Tubarões nadam por essa zona também, como por exemplo o tubarão branco, o tubarão-baleia, o tubarão-elefante. As baleias são vistas na zona epipelágica, por mais que algumas espécies de baleias nadem até 2.000 metros de profundidade, elas sempre voltarão para a superfície para respirar. A temperatura nessa zona varia entre 4 graus a 22 graus, e sim, é uma variação de temperatura muito grande mesmo, mas é porque depende de alguns fatores. Os oceanos que estão mais próximos dos polos, eles são mais frios, diferentemente daqueles que estão mais próximos da linha do Equador. Sem contar as estações do ano que também influenciam na temperatura dessa zona. Então, por isso que a zona epipelágica ela tem essa variação de temperatura muito grande, o que vocês vão ver que não se aplica para as próximas zonas, que elas têm uma variação menor. Passando para a próxima zona, a zona mesopelágica. Aqui o ambiente já começa a ficar mais escuro. Essa zona vai desde 200 metros até 1.000 metros de profundidade. Nessa zona são encontrados animais como espadarte, ele também pode ser visto na zona superior quando está em busca de alimento. O caranguejo vermelho predomina em uma profundidade de 400 a 700 metros. Quando as fêmeas do caranguejo vermelho colocam os ovos e as larvas eclodem, esses filhotes migram para as águas superficiais e depois de um tempo se estabelecem em águas profundas. Alguns tubarões são encontrados na zona mesopelágica, como o tubarão negro e o tubarão-gato, e muitas das espécies de peixes e invertebrados que vivem aqui migram para a zona epipelágica para se alimentar, geralmente durante a noite, e depois retornam. E devido ao fato de não ter muita incidência de luz nessa zona, a bioluminescência já começa a aparecer em alguns organismos, como é o caso do peixe-lanterna e a enguia pelicano, que também podem migrar para a zona seguinte. No final dessa zona, a temperatura fica cerca de 2 graus a 5 graus. Zona bate-pelágica se estende até 4.000 metros de profundidade, ou seja, é muito maior que a zona mesopelágica e a epipelágica. O limite superior dela é definido pela completa falta de luz solar. Os organismos que vivem desde essa zona até a última vivem em uma completa escuridão. E é aqui que a gente já começa a ver aqueles peixes bem diferentões, como os peixes da família Stomiidae, que são conhecidos como peixe-dragão, que tem uma estrutura comprida na mandíbula com órgãos de luz, os peixes da família Gonostomatidae, que são conhecidos como peixe-boca de cerda, que também tem órgãos bioluminescentes. A lula-vampiro vive nessa profundidade, mas ela também pode ser encontrada na zona mesopelágica. E essa lula ela se diferencia das outras porque ela tem 2 tentáculos modificados que são longos e retráteis e que têm função sensorial, o que é muito útil para ela nesse ambiente completamente escuro. A cachalote pode aparecer por essas águas profundas, mas ela geralmente fica nas zonas superiores. E a lula colossal, que é aquela lula que mede cerca de 11 metros, vive nessa zona, mas ela também migra para a zona anterior. E só a título de curiosidade, o Titanic está nessa zona. Ele está a 3.800 metros de profundidade. Zona abissopelágica se estende de 4.000 metros até 6.000 metros. Os animais que chegam até aqui frequentemente vão para a zona de cima e estão bem adaptados para suportar a falta de luz e a pressão intensa dessa zona. A maioria dos peixes que frequentam essa profundidade tem bioluminescência, apresentam bocas grandes, mandíbulas articuladas e extensíveis, equipadas com aqueles dentes assustadores. Por conta da comida ser mais escassa nessa zona, esses peixes não vão se dar ao luxo de escolher muito o que eles vão comer ali. Então essas características permitem que eles abocanhem o que couber na boca deles. O peixe víbora habita essas profundezas, o peixe diabo negro, que é famosíssimo, ele também habita essa zona, e o peixe tripé, que é um peixe bentônico que fica com 3 nadadeiras apoiadas no fundo do oceano caçando comida. Esses 3 são exemplos de peixes que habitam essa zona. E a última zona, a zona adopelágica ou adalpelágica. É uma zona que existe apenas em alguns lugares onde ocorrem essas trincheiras profundas e largas no fundo do oceano e que tem profundidade de até quase 11.000 metros. O peixe caracol de Mariana foi encontrado nessa zona, na fossa das Ilhas Marianas, que fica no Oceano Pacífico. O primeiro representante dessa espécie foi capturado em 2014, mas só depois de vários estudos que essa espécie foi oficialmente documentada em 2017.
Apesar disso, a fauna dessa zona é dominada por pepinos do mar, ofiuros e vermes aquáticos. Mas ainda há muito o que se descobrir nessa zona, né? Devido às condições extremas, principalmente por conta da pressão, o estudo sobre a zona DAO é bem desafiador e é uma das áreas menos exploradas e compreendidas da Terra. Quando a gente está na superfície, a pressão é de 1 atm, ou uma atmosfera. E aí a pressão no oceano aumenta 1 atm para cada 10 metros. Então vamos pegar ali a zona epipelágica, né? A primeira zona, o finalzinho dela ali, 200 metros. A pressão dessa profundidade seria de quanto? 20 atm, ou seja, 20 vezes maior do que a pressão a nível do mar. Então imaginem zonas mais profundas, na zona abissal, na zona DAO. O nosso corpo seria esmagado, estraçalhado com aquela pressão. E a lei de Boyle explica isso. Ele afirma que o volume de gás é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, qualquer espaço com ar, como os nossos pulmões, o nosso ouvido médio que fica numa região atrás do tímpano, vai sendo comprimido à medida que a gente vai indo mais e mais profundo. E aí uma das características dos peixes que vivem nas zonas profundas e que permite que eles não sofram com a pressão dali é a perda da bexiga natatória. Os peixes ósseos que vivem próximos da superfície têm esse órgão que é uma bolsa de gás que altera a flutuabilidade do peixe, permitindo que ele nade para baixo ou para cima. E muitos dos peixes que vivem nas zonas profundas não têm esse órgão, e para compensar essa falta e não ter a sua natação comprometida, eles desenvolveram ossos mais leves e alguns não têm escamas. Bora ver agora toda essa ilustração, desde a zona superficial até a zona mais profunda, sem pausas, sem interrupções, só pra gente fechar o conteúdo. E essas são as 5 zonas oceânicas com base na profundidade e incidência solar. E, gente, esse é um assunto que eu acho muito interessante, né? As características dessas zonas, os organismos que vivem em cada uma delas, né? Como a bioluminescência vai ficando mais presente nos organismos à medida que a gente vai indo para zonas mais profundas, né? Eu acho esse tema muito interessante. E se vocês acharam esse tema interessante também, se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo foi esclarecedor, não esqueçam de deixar um like para eu saber disso. Se você é novo aqui no canal, se inscreve porque tem curiosidade da natureza para você acompanhar aqui no canal. Eu fico por aqui, gente. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!